Fala galera do Mengão. Malvadão 81. Hoje estamos chegando com as notícias do clube mais querido do Brasil e do mundo. Nosso Flamengo. Nosso Mengão Malvadão. Fala, nação! Saudações rubro-negras. Atacante Pedro quer deixar o Flamengo. Gerson indo para o Liverpool. Andréas Pereira de volta ao Flamengo. Nação, isso e muito mais nesse vídeo agora para vocês. Nação, vamos começar aqui. Atacante Pedro quer deixar o Flamengo. Nação, é visto nos últimos dias que o atacante Pedro está insatisfeito com a diretoria e a comissão técnica do Flamengo. O Pedro teve aquele entreveiro, aquela briga com o preparador físico, o amigo do Jorge Sampaoli, o Pablo, que até foi mandado embora, que deu um soco no rosto do Pedro, nosso Pedro Gol, Pedro Queixada. E não só isso, né? Pedro já vinha insatisfeito porque ele está querendo mais oportunidades no time titular. E com o Jorge Sampaoli parece que isso não vai acontecer. Não vem acontecendo e isso está longe de acontecer. Jorge Sampaoli prefere um sistema tático com o Gabigol se movimentando do que com o Pedro, um atacante mais fixo, mais técnico, lá perto da grande área. E haja visto também que com a volta do nosso BH27, Bruno Henrique, Pedro perdeu espaço. Por quê? Gabigol se entende muito bem com Bruno Henrique e Arrascaeta. Bruno Henrique é aquele jogador veloz e quando ele parte em velocidade, Gabigol dá muita oportunidade para ele. Eles fazem uma dobradinha que já deu sucesso no Flamengo em 2019 e 2020 e agora está reeditando essa dupla, haja vista que Bruno Henrique ficou um longo período machucado. Então Pedro está tendo cada vez menos oportunidades. E vendo isso, os empresários do jogador começam a fazer leilão do jogador para clubes da Europa e até fora do grande centro europeu, como é o Zenit. Pedro foi oferecido ao Zenit, os dirigentes do Zenit fizeram a proposta, Flamengo prontamente não aceitou, não quis nem abrir conversa, porque os dirigentes do Zenit fizeram jogo duro com o Flamengo, quando o Flamengo quis contratar o Claudinho e, posteriormente, o Wendel para o meio de campo. Os dirigentes do Zenit enrolaram, cozinharam os dirigentes do Flamengo e não quiseram vender o jogador, fizeram jogo duro, não quiseram baixar a proposta, o Flamengo fazia uma proposta, eles não aceitavam, e agora é a vez do Flamengo. O Flamengo não aceitou, não quis nem abrir conversa com o Zenit. E com isso, o staff do jogador ainda continua na Europa. Continua na Europa e agora está oferecendo, né, na verdade, o Pedro para alguns clubes ali do grande centro da Itália, onde ele já jogou na Fiorentina, e da Premier League, que é a prioridade do jogador. O jogador gostaria de jogar na Premier League. Nem que seja num clube médio, um clube de porte médio, seria bom para ele, porque ele quer ser o camisa 9 titular da seleção. E ele vê com bons olhos indo para a Premier League ou para um grande centro da Europa. O Pedro, ele teve uma proposta também lá da Arábia, os árabes ofereceram um caminhão de dinheiro, dizem, né, que foi 6 vezes o salário que ele ganha no Flamengo, mas diz que o jogador também não aceitou. Diz que aí foi o jogador que não aceitou, porque ele quer ficar no grande centro europeu para disputar a próxima Copa do Mundo, ser o 9 da seleção. Nação, mudando de assunto, falar para vocês agora sobre o Gerson, nosso Coringa. Gerson, aos olhos nossos, do torcedor rubro-negro, ele não vinha jogando bem. Nos últimos jogos a gente estava cobrando muito do Gerson. O Gerson é aquele jogador que a gente sabe, um jogador polivalente. Ele já jogou muito no Flamengo em 2019. Quando ele saiu, a gente sentiu muita falta do Coringa ali no meio de campo e a gente fez de tudo para o retorno do Gerson. Gerson voltou, a gente se encheu de esperança que a gente ia reeditar aquele Coringa de 2019 que jogava com o Jorge Jesus e não vem isso que vem acontecendo. Até cobrança mesmo de nós torcedores, a gente vê, às vezes Gerson fica segurando muita bola, ele protege muito, aí tem hora que ele cai, o juiz não dá falta, ele para a jogada, ele não dá prosseguimento. Teve até no último jogo agora, estava sendo bastante cobrado. Ele fez esse gol, o gol da vitória nossa, mas isso não quer dizer que apaga o que ele vem fazendo e que nós estamos satisfeitos com ele. Não, a gente está cobrando muito, a gente quer que o jogador melhore.
E vendo isso, tem um clube europeu que supostamente demonstra o interesse no Gerson, que é o Liverpool, de Jürgen Klopp. O Liverpool ele fez um aceno para contratar o meio-campista do Fluminense, o jovem André, o volante André, Fluminense prontamente negou, porque o Fluminense há alguns anos vinha vendendo jogadores a preço de banana, e ele viu a gestão do Flamengo e de outros clubes, ele viu que ele pode conseguir mais dinheiro nessas transferências com os jogadores da base dele. A Fluminense prontamente negou, o Liverpool ofereceu cerca de 158 milhões de reais. O Fluminense não aceitou, não quis ouvir a proposta do Liverpool e disse que o André não sai nesse momento, porque o Fluminense acredita que pode ganhar a Copa Libertadores. Uma saída do André nesse momento desmontaria o meio-campo do Fluminense. Com essa proposta do Liverpool pelo André e o Fluminense ter negado, o Liverpool volta os olhos para quem? Para o nosso Coringa Gerson. Porque o Gerson é um jogador que já se provou na Europa. Ele jogou na França, jogou até com o Jorge Sampaoli na França e jogou muito bem. O Gerson não voltou para o Brasil porque ele estava em baixa na França. Ele voltou porque ele quis voltar. Ao Liverpool agora volta os olhos para Gerson. O Jürgen Klopp conhece o jogador. É um jogador que o Liverpool, o estilo de jogo do Liverpool, gosta muito. Jogador polivalente, que sabe atacar, sabe defender. Um jogador ótimo no meio de campo. E agora os ingleses vêm com essa proposta para cima do Gerson. O pai do Gerson deu uma declaração que ainda não chegou em uma proposta, mas que pelos valores que estão dizendo na mídia, seria um valor bem-vindo. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que se chegar essa proposta com esses valores, o pai do jogador, que é o empresário dele, vai aceitar e vai vai tirar o jogador do Flamengo para o Liverpool. Vai ceder o jogador para o Liverpool. Nação, mudando de assunto, mas também tem a ver com o Gerson. O que? Andréas Pereira. Andréas Pereira deu uma declaração lá na Inglaterra e um dirigente do Flamengo disse que nós, torcedores, fomos muito cruéis com o Andréas naquela final contra o Palmeiras, onde ele vinha sendo o grande jogador do Flamengo em campo, era o melhor jogador do Flamengo, jogava muito bem, até aquele ato falho, onde ele perdeu a bola, Davi Luiz recuou para ele perdeu a bola para o Davidson e aconteceu aquilo tudo, perdemos a Libertadores naquele lance. Aí teve um torcedor que botou lá nas redes sociais de André Pereira, volta para o Mengão. Andrés Pereira leu aquilo e prontamente respondeu, ainda não é hora, mas eu vou voltar para o Flamengo. Aí isso casa com o quê? Dirigentes já procuram o Andrés Pereira para ter o jogador em 2024. Por quê? Porque se o Flamengo liberar Gerson, vai abrir tanto uma vaga na folha salarial como uma vaga no time. E eles veem com bons olhos a volta do Andrés Pereira. Então tá tudo casado, tudo bate ali. Se o Gerson sair, o Flamengo vai atrás de Andrés Pereira. E Andrés Pereira tem essa vontade de voltar ao mais querido do Brasil e do mundo, o nosso Mengão. Aí eu pergunto a vocês, seria uma boa volta do Andrés Pereira? Porque ele ficou marcado naquele lance, mas tem uma parcela da torcida que quer a volta dele, pede a volta dele, gosta muito do jogador e vê o amor que ele tem pelo Flamengo. E tem outra parcela que crucifica o jogador pelo aquele lance. Diz que ele não tem que voltar para o Flamengo. Aí eu pergunto para vocês, aceitariam o Andrés Pereira de volta? Eu estou aqui nos bastidores, apurando as notícias para trazer cada vez mais notícia para vocês. Andrés Pereira é um jogador jovem, tem 27 anos, tem muito futebol a mostrar ainda e poderia render muito nesse meio campo do Flamengo, do jeito que o Jorge Sampaoli gosta. Aquele jogador de meio de campo que tem boa saída de bola e chega na frente. O Flamengo é um time que não chuta gol. Para vocês verem, Gerson deu esse chute e fez o gol, chute fora da área. O Flamengo sempre fica tocando a bola até dentro da área para fazer o gol. Andrés Pereira é um cara que chuta de fora, é bom na bola parada, então poderia agregar muito para o Flamengo. Eu sou a favor da volta do jogador. A gente vê o quanto ele sentiu com a saída dele do Flamengo, saiu triste, mas ele voltaria e voltaria para dar a volta por cima. Aí eu pergunto a vocês aceitariam o Andrés Pereira de volta? Nação, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Peço a vocês que curta, comenta e compartilha para mais rubro-negros ficarem sabendo desse nosso canal e das notícias que eu venho trazendo aqui. Esse aqui é o canal da torcida rubro-negra.
aqui vocês têm voz. Então, nação, mais uma vez, ó, saudações rubro-negras.